Uma das primeiras ilusões que acomete uma pessoa é pensar que só o filho dos outros pode virar marginal. É lógico que criminosos nos causam repulsa. É lógico que um estuprador nos causa revolta. É lógico que bandidos não podem ficar impunes. Devem ser julgados e, se condenados, devem ir para a cadeia. Mas enquanto o sentimento de vingança prevalecer sobre o sentimento de justiça, jamais a questão da criminalidade será resolvida no Brasil. Existem muitas pessoas por aí rangendo os dentes de raiva porque acham que os que propõem soluções para a criminalidade partem apenas do princípio de que a sociedade é culpada e que estamos defendendo bandidos. Mas se a criminalidade não tivesse solução, países como Suécia e Holanda, que já tiveram índices preocupantes de suicídio e de criminalidade, não estariam fazendo o que o Brasil deveria estar fazendo hoje, que é fechando prisões e abrindo escolas. E fechar prisões porque a criminalidade diminuiu a ponto de não haver mais demanda para ocupar essas prisões. Estamos no Brasil, no entanto, insistentemente trilhando o caminho inverso, fechando escolas e abrindo prisões. E, aliás, não é só no Brasil como se pensa. Nos Estados Unidos, o número de presos também aumenta. As citadas Suécia e Holanda tratam da questão da criminalidade sob outro enfoque. Há um tratamento distinto em relação ao tema drogas, aplicação de mais penas alternativas, incluindo os pequenos roubos, furtos e lesões sem gravidade. A Suécia vive ainda um problema sério com a violência doméstica e os casos de estupro, mas estudiosos apontam que esses números excessivos surgem, na verdade, em decorrência do rigor da legislação em apontar esses tipos de delitos, quando em outros países esses casos acabam não sendo nem incluídos nas estatísticas, embora numerosos, exatamente pela falta de rigor no registro das ocorrências. No Brasil, prende-se o ladrão de galinhas junto com os bandidos perigosos. A justiça não funciona, os processos são lentos, presos sem condição de defesa por falta de recursos financeiros aguardam julgamento sem culpa formada. Não há prisões, há amontoados de presos. Recentemente, um juiz disse que seria melhor soltar todo mundo. Foi, na verdade, uma forma de sinalizar que no Brasil a situação está tão desorganizada que as prisões acabam se transformando em fomentadoras do aumento da bandidagem. Porque não existe caminho mais infalível para tornar a criminalidade sem solução do que a falta de seriedade. Condenar criminosos é medida que, obviamente, deve ser tomada, pois defender o contrário seria defender a impunidade. Mas o foco para combater a criminalidade deve se concentrar em medidas que, como já frisamos mais de uma vez, combatam a criminalidade em suas origens, em suas causas. Em que sentido condenar criminosos combate a criminalidade? Acreditar que a pena evita o crime é balela, conversa para boi dormir. Criminoso nenhum pensa na pena antes de cometer o crime. Se assim fosse, ninguém cometeria crimes. Quem quer ir para a cadeia? Essa história de dizer que a pessoa prefere ir para a cadeia porque lá vai ter comida e não vai ser preciso trabalhar é mais uma lenga-lenga que adia as providências indispensáveis. Lá não tem comida, tem lavagem de porco. Nem mesmo a pena de morte inibe o crime. Estudo divulgado pela BBC Brasil aponta que nos Estados Unidos, um dos países que mais realizam execuções, segundo a Anistia Internacional, ficou comprovado que executar detentos não tem qualquer impacto nos níveis de criminalidade. Isso foi comprovado por mais de 88% dos pesquisadores especializados nesse tema. A França já teve pena de morte e a aboliu depois que vários inocentes foram executados na guilhotina ou na forca. Há um movimento da direita no sentido de restabelecer a pena de morte na França, mas se essa campanha vai ou não adiante depende do resultado das eleições, que serão realizadas agora em 2017. Ou seja, novamente surge como suposta alternativa para os que não atacam a questão da criminalidade nas suas origens, olhando apenas os resultados de um processo em que essas origens não são devidamente estancadas. Essa história de ficar fazendo reunião para combater a criminalidade é outra balela.
Os diagnósticos já existem, são claros, mas as soluções exigem mudanças estruturais profundas que o Estado não quer adotar, não se dispõe a adotar, pois são medidas amplas, abrangentes, custam muito dinheiro e exigem, sobretudo, seriedade. Mas os sucessivos governos, em âmbito federal ou estaduais, preferem matar marginais porque fica mais barato. Dizer que desigualdade social não produz criminalidade, porque do contrário não haveria rico criminoso, é outro sofisma de uma sociedade que prefere fingir que não vê as coisas. Ninguém disse que desigualdade é a única causa. São inúmeras. Um filho de rico pode ser pessimamente educado e pessimamente preparado para a vida. Pode se tornar um marginal, portanto. Qualquer pessoa pode, dependendo das condições em que vive, se marginalizar, o que não significa que todas vão cair na criminalidade ou mesmo na marginalidade. A existência de um fator que induz a criminalidade não significa que ele sirva para generalizar, que ele precise ser generalizado. Até porque toda generalização é burra, mas nem por isso devemos eliminar a evidência perversa desse fator. Tudo que se alega no Brasil que não causa criminalidade não existe exatamente nos países onde os índices de criminalidade são baixíssimos. Países onde não existem fossos sociais gritantes, onde há boa educação, saúde e emprego, têm baixo índice de criminalidade. Mas é mais fácil ignorar tudo isso e dizer apenas: bandidos têm que ser mortos. Não são apenas os sucessivos governos que não levam o Brasil a sério. A sociedade também não leva o Brasil a sério e produz maus governos, maus governantes, maus políticos e por aí vai. E depois só reclama. Se começar a consertar o Brasil hoje, ainda vai demorar algumas décadas para começar a ficar melhor. Mas o pior é que nunca se começa. Preferem fantasias como defender ditaduras, receita que nenhum país sério adotou para se tornar desenvolvido e contar com uma sociedade mais civilizada. Nós costumamos perguntar que tempo teria uma criança ou um jovem que passa o dia todo na escola para praticar o crime. De noite, cansada, depois de sair da escola, mas é preferível ver os verdadeiros exércitos de crianças na vagabundagem, nas ruas, consumindo crack, pedindo esmolas nos sinais, envolvendo-se com a marginalidade e se acostumando em obter as coisas na base da violência. Uma sociedade desestruturada jamais terá paz social. Não adianta ignorar o óbvio para manter as coisas como estão, porque a piora é progressiva e nos leva ao estado de coisas insuportável que estamos vivendo. Então, vamos resumir o combate à criminalidade apenas a uma palavra: seriedade. É disso que o Brasil ainda mais precisa e não é de hoje.